apresentar a doutora Hélida, que é nossa conferencista hoje. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, né? Também foi mestre pela mesma universidade, foi graduada em Pedagogia, né? Teve uma carreira acadêmica também presente aí em vários momentos mais recentes, como parecerista de publicações acadêmicas, tem tido uma atuação já desde 2020 no Ministério da Justiça, como, né, oficial, como policial mobilizada, desde a polícia, né, ela é sargento da Polícia Militar do Estado de Sergipe, já há 22 anos, e está no Ministério da Justiça numa função sempre de muito destaque na área de pesquisa, educação, atua também em outras diretorias e áreas da Senasp, sempre como uma grande parceira da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo. Foi uma das coordenadoras do nosso primeiro curso sem heróico, curso sobre fronteira, sobre a Tríplice Fronteira, junto com o Major Dantas também, da Senasp, nos ajudaram, né, num processo aí muito rico de resultados que levou à assinatura de um acordo de cooperação entre a Universidade de São Paulo e o Ministério da Justiça. Então, devemos muito ao papel da Hélida nesse processo, né? Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir a Hélida falar sobre o seu mais recente livro, Mulheres Policiais na Polícia Militar do Sergipe, Desigualdade e Estratégias no Cotidiano das Unidades Operacionais. Então, é um tema dos mais relevantes. Nós estamos planejando, a Hélida está nos ajudando nesse processo também, a desenhar um curso de curta duração esse ano, no segundo semestre, sobre mulheres e o trabalho policial na Polícia Militar, na Polícia Civil, no sistema prisional. Quer dizer, é um tema que se apresenta muito importante em função do aumento da participação feminina no setor, importância também em função das características que a liderança feminina nesse setor tem, sempre muito positivas, né? Evidências em várias pesquisas feitas em diferentes países que mostram que as mulheres que atuam na segurança pública têm muitas vezes uma capacidade maior de resistir à corrupção, uma capacidade maior de resistir à tentação de posturas autoritárias e violentas. Então, mulheres trazem a participação feminina no setor de segurança, justiça e prisional, traz, com certeza, promessas de melhoria, promessas de um desenvolvimento que vamos aprender aqui com a Hélida hoje, o que a gente pode esperar disso e quais são os desafios, né, as dificuldades, os obstáculos, a enorme luta que é consolidar essa participação, essa liderança feminina nesse setor. Então, por óbvio, aqui na Escola de Segurança Multidimensional, esse tema tem importância, tem relevância na nossa estratégia de curso esse ano e queremos incorporar, né, com a liderança e com a ajuda da Hélida e de tantas outras mulheres policiais que aqui nos escutam e participam desse movimento conosco, de tentar trazer esse tema, colocar e pautar um tema que certamente será importante no desenvolvimento do sistema de segurança pública, do sistema de justiça criminal e do sistema prisional. Hélida, muito obrigado. Você pode começar a sua conferência. Muito obrigado. Nossa! Ai, boa tarde a todos e todos. Muito obrigada a todos que me escutam, a todos que se inscreveram, a todos que estão aqui nessa tarde maravilhosa. Há pouco eu falava com a equipe, essa equipe da USP, ela tem um lugar muito especial no meu coração, porque nós já temos muitas histórias construídas. E boas histórias, elas vão se construindo com perrengues, com problemas, com coisinhas aqui e ali, que a gente vai superando e vai se fortalecendo. Então, nós já temos uma boa história aí para contar futuramente. E eu só agradecimentos na tarde de hoje. Primeiro, porque as temáticas que a gente vai conversar aqui agora à tarde, eu proponho isso, os ouvintes, as pessoas que estão participando,
sintam-se à vontade para ir perguntando, para ir colocando aí no chat. O formato do webinário é esse. Vocês participam através dessas perguntas e a gente vai tentando fazer esse bate-bola aqui, essa conversa. Saudar a todos e todas, saudar os meus colegas de trabalho, saudar os meus amigos lá de longe, de Sergipe, que são da Polícia Militar de Sergipe. A Polícia Militar de Sergipe, ela é, para mim, pessoalmente, o meu ponto de referência profissional. E eu andei por outros caminhos, como a maioria sabe, quem me conhece, professor aqui e ali, em outras instituições, mas a Polícia Militar, essa sensação de pertencimento que é gerado profissionalmente, está muito atrelado com a minha pessoa. Então, muito obrigada, meus companheiros, muito obrigada às minhas companheiras, obrigada pelas forças e incentivos, porque é para falar um pouquinho de cada uma de nós, que nós estamos aqui nessa tarde, e cada um de nós, enquanto companheiros, sim, enquanto pessoas humanas que trabalham, que vivem um cotidiano laboral que não é um cotidiano dos mais fáceis. As pesquisas estão aí para dizer que a atuação das polícias ela está lá no topo das profissões estressantes, e a gente convive com esse estresse, que é o estresse laboral, que já não é fácil, e vai mergulhar um pouco nas questões que me motivaram com relação às minhas pesquisas. Primeiro, falar a respeito desse convite para falar dos 2 livros. Um livro pertence à pesquisa de mestrado, e é esse Mulheres Policiais, as desigualdades e estratégias no cotidiano das universidades operacionais. E o segundo livro, que é o Mulheres Infratoras, a precarização, as dificuldades que as adolescentes em conflito com a lei, elas vivenciam também, são vivências intrainstitucionais, e eu já os convido para, em que cada parte dos livros que eu estiver apresentando, fazerem conexões, tá? Porque as 2 pesquisas, elas se conectam, são de mundos diferentes. Eu os apresento um mundo de trabalho, de policiais militares, e os apresento um mundo do socioeducativo, que também é um mundo intramuros. Mas eles vão, aos poucos, a gente vai costurando e vendo essas conexões entre as duas pesquisas. Bom, a minha pesquisa de mestrado, ela data de 2010, eu entrei no mestrado da Universidade Federal de Sergipe em 2010, e demorei esse tempo todo, 12 anos, para publicá-la. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu resolvi publicar, essa publicação, ela era muito, muito pessoal. Queria fazer isso num plano bem pessoal, quando eu decidi, agora, 12 anos depois, fazer essa publicação. Imediatamente, eu vou descobrindo, porque eu entendia que ela estava obsoleta. Na minha cabeça, eu entendia que, não, isso aí é um assunto que foi ficando, hoje em dia a coisa está muito diferente. E aí, eu participando aqui em Brasília mesmo, fui convidada para uma banca de tese de doutorado, no início do ano passado, sobre uma policial penal. E eu fiquei encantada quando eu li o texto da Flora Ribeiro, e ela era a tese de doutorado dela, ela é uma policial penal, e ela abordava o quê? As relações de gêneros, que vivenciou e vivencia dentro dessa perspectiva das policiais penais. E eu disse, cara, que maravilha e que estranhamento, e que, ao mesmo tempo, um pouco de tristeza, por ver que aqui não estava tão obsoleto quanto eu pensava. Que as dificuldades que eu vivenciei lá atrás, né, e as coisas caminham, mas não caminham numa velocidade que a gente encontre muitas mudanças. Isso me fez entender que era um bom momento, sim, que eu podia levar adiante esse plano de publicação, e assim eu fiz. E logo em seguida recebi o convite também para a questão do selo com a pesquisa do doutorado. Eu sei que saiu assim tudo meio misturado. O livro do doutorado foi lançado primeiro aqui no Ministério da Justiça, com o lançamento do selo ano passado, que foi um evento maravilhoso, e eu tenho uma grata satisfação de ter participado disso. E em seguida saio do mestrado e eu começo a trabalhar nele. Então eu fui revisitar, eu fui ver outras coisas, eu precisei dar um mergulho na pesquisa novamente,
e tentar atualizar de alguma forma antes de publicar, e assim eu fiz, e aí lá na frente a gente vai ver o que acontece com esses 12 anos depois. Mas eu precisava situá-los aqui, a quem nos escuta e nos vê, a respeito de como isso surgiu tanto tempo depois. É um tempo que não é tanto tempo assim, a gente vai entender. Bom, a minha preocupação, ela tem sido a minha preocupação acadêmica com essa questão das relações de gênero, né? As relações, ora, nesse cotidiano laboral das policiais, da qual eu faço parte. Então, eu chego no batalhão de choque em 2007, 2008, em 2010 eu inicio a pesquisa, e na época foi bem dificultoso. A minha pesquisa inicialmente ela era para ter rodado só com policiais do choque, mas depois, por uma série de situações, não deu. Outras meninas foram convidadas de outras unidades operacionais, e a gente começou o nosso caminhar científico. E aí para mim era muito novo, era tanta estranheza, porque eu vinha de 5 anos dentro de uma unidade de ensino. Eu passei primeiramente os meus 5 anos de polícia dentro de uma unidade de ensino, e depois, 5, 7 anos depois, eu chego numa unidade operacional, sem muito traquejo com essa situação, sem muito entendimento, mas com a vontade de aprender, né? E uma vontade de me desenvolver dentro desse campo operacional, de uma forma técnica, de uma forma curiosa, que sempre fui. Se eu não sei uma coisa, não tem problema, eu vou perguntar: professor, me diga isso, Adriano, me diga isso, por favor, me ensinem. E assim eu fiz. E fui desenvolvendo os meus trabalhos, mas tinha umas inquietações, tinha umas amarras, como a sociedade me via enquanto mulher dentro de um batalhão de choque, como os meus colegas me viam, como isso reverberava dentro de mim, as inquietações que isso me provocavam. E aí entra nessa perspectiva acadêmica de pesquisa, e eu sou confrontada pelo meu orientador, a quem eu sou muito fã, professor Paulo Neves, que hoje está na Federal do ABC. Ele me confronta, ele diz assim: Hélida, eu preciso ver você nessa pesquisa. Essa coisa está muito distante, você está tentando se colocar muito, muito distante, para além do que é necessário, cientificamente falando. E eu preciso ver você, porque tem coisas dentro e ele, muito sábio, muito perspicaz, foi puxando isso de mim, porque eu tremia, assim. Cara, não é acadêmico, você vai lá se colocar, vai lá dizer o que é que você faz, o que é que você é, como você se sente, etc, etc. E, óbvio, eu estava a gente precisa recortar e ver que é uma pesquisa de mestrado. Então, você vai cheia de muito. Você vai com inquietação dentro da sua carreira acadêmica toda. Mas no mestrado, eu acho que ainda é um pouco pior. E, e ele fez isso, ele conseguiu isso. Então, ele me empurrou, me colocou na parede, me enquadrou num bom linguajar policial e disse: precisa aparecer. E aí eu fui me soltando, e isso aparece no livro, na apresentação, que é antes de começar a pesquisa propriamente dita. Lá no final, de quando eu me mostro, eu falo: agora eu peço licença aos leitores e eu vou tentar fazer o tal do distanciamento acadêmico necessário, mas eu me mostro ali nas páginas iniciais, então vocês vão ler sobre a Hélida atuante, a Hélida policial, as inquietações que ocorreram, como eu me sentia, e daí parte a minha pesquisa. Isso tudo estava dentro de mim, obviamente, e foi bom eu colocar para fora, porque depois me deu uma certa maturidade, uma maturidade que eu ainda não tinha, nem me considero até hoje com muita maturidade para entender certos meandros do nosso métier profissional, mas isso foi me colocando na cena, me colocando no movimento, e a questão também da gente ir se amparando teoricamente para entender, isso vai chegando, essas leituras vão chegando dentro do nosso percurso de pesquisa, e eu me apropriar de autores como Axel Honneth, com a questão da teoria do reconhecimento, entender que esse ser humano ele precisa de alguns elementos de reconhecimento,
e que era isso que eu queria, era isso que eu via que as minhas amigas, as minhas colegas e as participantes, sujeitos primários dessa pesquisa, eles queriam. Esse reconhecimento de que nós podemos também fazer um excelente trabalho e não precisar diretamente ser comparada, confrontada, diminuída pelo simples fato de sermos mulheres, né? Aí a gente vai, o mergulho é um mergulho insano, porque quanto mais você mergulha, mais você quer procurar, a gente vai entender historicamente, então eu começo por eu gosto sempre dos meus trabalhos, dar esse panorama histórico. Então, esse panorama histórico, ele assenta o leitor e me assentou também aonde é que nós estamos pisando, que terreno é esse, mulheres no mundo do trabalho, de onde é que vem? Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres saem de suas casas, saem do plano do lar e começam a avançar para o mundo do trabalho, do qual nunca mais saíram, graças a Deus. Então, deixo assim esse graças a Deus aí no final, porque é onde muitas de nós se realizam também, né? Não só isso, a vida do ser humano ela é cheia de pontos e pontos estratégicos de realização, e aí Axel Honneth fala muito bem sobre isso, ele vai colocar um ponto que é o amor, que é o relacionamento interpessoal, como é que eu me vejo e como é que eu me sinto nesse alavancar de situações e de emoções que são muito, muito nossas, muito íntimas, num plano de reconhecimento de direitos, e esse reconhecimento de direito ele é uma infinidade de coisas, tá? E no plano da solidariedade, né? Nesse campo na solidariedade, como é que esse outro me vê, como é se esse outro me respeita, eu respeito o meu colega, a minha colega. Então, alargando e ampliando as nossas visões, a gente precisa de mais entendimento ainda a respeito, a despeito do respeito, né? Porque quando você cola o respeito ali, as coisas tendem a dar muito certo. Então, você pensar, e eu acho que um dos grandes, se eu puder falar em contribuições, que eu quero deixar nas ciências sociais, é dessa colocação, de trazer um campo, e aí as leituras vão dar essa amplitude, e trazer essa perspectiva do outro, de dizer que através desse respeito que eu tenho pelo outro, e aí eu preciso observar se esse outro, no caso, o que era que estava sendo discutido? Mulheres e homens que trabalham dentro de um cotidiano laboral, de uma perspectiva laboral muito tensa, né? Desempenhar ações dentro de um batalhão de choque não é fácil. Eu vivi lá 6 anos, tá? Então, as construções do cotidiano, elas são forjadas em momentos de tensão, e isso nos ajuda a uma série de entendimentos, uma série de comportamentos que a gente adquire através de aprendizado, através de cursos, através de entendimento do que é preciso você fazer. E essa perspectiva de que, quando esse outro olha, e aí eu vou me colocar, porque além de sujeito além de autora, eu sou sujeito também desse mundo, né? Quando esse outro olha para mim e simplesmente ele tem um pré-conceito de que, pelo fato de ser mulher, eu não posso desempenhar função A e função B sem comprovar, né? Abre um leque para a gente dizer, olha, o que é isso? O que é isso? Eu não, o compromisso, a colaboração, o compromisso que eu tenho pelo meu trabalho, que eu sempre tive pelo meu trabalho, quem conhece, quem trabalha perto de mim, sabe que onde me colocar, o senhor vai me dar a tarefa de varrer o chão dessa sala que eu estou, eu quero varrer muito bem, porque eu quero entregar esse produto de uma maneira que não haja nenhum tipo de reclamação. Então, eu fui estudar sobre o que era eu sou muito atenta. E lá muito mais, porque o peso era muito maior. O peso de fazer bem feito, o peso de fazer e fazer bem feito o seu trabalho, ele me acompanha. Mas era o peso de fazer bem feito, de fazer igual aos homens, de não me colocar em xeque,
para não ser atacada porque não deu certo porque eu sou mulher. Então, era esse campo de tensões para as mulheres, ele é muito maior. Ele tem um peso adicional. Né? E esse peso adicional não precisaria existir se eu olhasse para o colega e analisasse tecnicamente. O que esse colega faz? Tá? Dentro de uma concepção do choque, nós sabemos que um CDC, que é um controle de distúrbio civil, quando a gente monta um pelotão de CDC, eu preciso de várias variáveis, ou seja, eu preciso de um cara robusto, que ele tenha muita força para, sei lá, carregar para ser o homem extintor. Eu preciso de uma pessoa mais com a compleição física menor e mais menos robusta, porque, sei lá, eu preciso colocar esse cara passando num buraco, não sei, numa situação qualquer. E ele precisa ser pequeno para chegar lá. Então, lá mesmo, dentro do trabalho do choque, eu aprendi que esses diferenciais e essas pessoas diferentes, coloque aspas aí, elas combinam, elas cooperam em suas ações e elas podem cooperar. Gente, eu estou falando do choque porque foi o meu laboratório, mas assim, eu creio que essa pesquisa, ela passa desse muro de batalhão de choque, de polícia militar, e ela pode ir muito bem você pegar essas mesmas questões aqui que eu estou abordando de reconhecimento, disso, que vou chegar já já em Michel Dissertot, que vai falar sobre táticas, como é que eu vou me organizando dentro desse mundo, mas eu creio que em qualquer campo. Aí o campo da saúde também tem seus perrengues com relação a preconceito, enfim, todos os campos laborais a gente vai sempre achar essas rusguinhas ainda que está enraizado na nossa história. Quando a gente mergulha no colonialismo, papel da mulher, o porquê que essa mulher sai de casa e vai para a rua e ela inicialmente, né, tende a carregar essa coisa da mulher que organiza o local, ou seja, ela organizava o lar, ela vai organizar o quartel. Aí ela vai sabe, o instrumental de trabalho dela, que ela foi condicionada e foi acostumada para estar no lar, naquele complexo do lar, óbvio que foi traspassado inicialmente para o quartel. Além do que, nós temos um detalhe na nossa história, a história do Brasil, que é o período da ditadura, e é quando essa amplitude de espaço ela é aberta à mulher, então esses espaços se abrem para a mulher ser aceita nas instituições de polícias pelo Brasil, nesse período, com a finalidade de aplacar uma imagem que já não estava complexa para a época. Então, as mulheres são colocadas em pontos estratégicos e isso vai numa tentativa de... Tem uma pesquisadora, eu esqueci o nome dela agora, mas ela fala sobre marketing, que é a jogada de marketing da polícia, uma pesquisa da Bahia. E foi o marketing usado pelas instituições policiais, no caso da pesquisa dela, a Polícia Militar da Bahia, para trazer essa mudança de imagem institucional. Então, começa por aí, né? Algumas polícias, aí a primeira polícia que aceita mulheres, que recebe as mulheres é a Polícia de São Paulo, seguida da Polícia do Paraná. Por muito tempo, nessa perspectiva de sabe, cuidados, tipo, estrategicamente posicionadas em lugares da cidade, nos aeroportos, nas conduções de idosos e transeuntes, enfim, uma série de situações. Em muitas polícias brasileiras foram criadas companhias femininas, a minha polícia também teve a criação, acho que em 95, se eu não me engano, 2005, meu Deus, eu não... Já me foge, as datas não são o meu forte. Mas também foi criado e depois foi desfeita essa companhia feminina. Em algumas polícias elas duraram bastante, os homens não se misturavam, os afazeres masculinos não se misturavam aos afazeres femininos, e isso foi começando a incomodar, como em todo bom lugar que vai suscitar essa discordância e esses arranhares, né? Isso vai começando a incomodar, vai começando a arranhar, e de repente nós vamos encarando mudanças. Nesse campo das relações desiguais de gênero, elas vêm mudando e mudando paulatinamente, mas vem mudando. Hoje a gente pode observar, eu fico muito perto dos acontecimentos dentro da Polícia Militar de Sergipe, apesar de estar aqui em Brasília há 5 anos,
mas observando as mulheres que estão protagonizando áreas de comando, tá? Nós temos excelentes pessoas e policiais e competentíssimas atuando, e isso, para além de envaidecer, quem tem todo esse histórico, toda essa janela de observação, e aí eu me sinto muito representada através do trabalho delas, eu vou ficando feliz, porque eu estou vendo que as coisas que a gente pensou lá atrás e que a gente, que sabe, se incomodou, elas tinham razão de ser, né? Essas mulheres podem sim estar trabalhando e trabalhando muito bem, desempenhando suas funções, aumentando o seu escopo de aprendizado, tá? Porque só melhora quem se abre para o conhecimento e está aberto para um conhecimento contínuo, e o nome disso é capacitação continuada, a gente sabe muito, muito bem e bate muito bem nessa tecla há anos, né? Quanto mais a gente capacita, e aí vale, amigo, para homens e mulheres, e na pesquisa aparece isso, é o ponto aonde os olhares se cruzam e eles convergem, todos os entrevistados, tanto as mulheres que eram sujeitos primários da pesquisa, quanto os homens, nós temos um olhar masculino sobre essas mulheres nessa pesquisa, e todos se igualam quando o quesito é aprimoramento técnico e continuação de aprendizado. Então, todo mundo sabe que esse é o caminho, né? Hoje eu faço sei lá, uma manobra de APH de uma maneira, amanhã eu recebo um treinamento mais específico, e o atendimento pré-hospitalar, perdão, eu falei só a sigla. Então, amanhã eu recebo um outro treinamento com sabe, um plus, uma coisa a mais, e eu vou poder estar livrando de morte um colega de trabalho. Então, eu ter essa capacidade técnica de agir e estar dentro de uma equipe que eu possa contribuir e colaborar de alguma maneira. Eu, policial militar, ter, independente de gênero, a atitude na hora que ela for requerida, saber o que fazer, ter um conhecimento técnico, ter um conhecimento jurídico adequado, tá? Eu falava muito sobre isso quando tem 5 anos que eu estou fora de sala de aula de Sergipe, né? E por muitos anos eu fui instrutora de, acho que 7 disciplinas dentro do curso de formação de soldados, que eu amo, é minha paixão. O Cefap, o Centro de Formação de, de Sergipe, é a minha paixão, e a gente vive conversando sobre isso, eu e minhas amigas, nós temos grupos ainda de WhatsApp nos quais a gente se comunica com relação às coisas que acontecem por lá. E lá eu falava muito sobre isso. Cara, o poder está em você conhecer. Tá? Um policial bem preparado, ele vai agir com muito mais tranquilidade, ele vai ter muito mais destreza também, porque ele precisa estar treinado, mas ele precisa desse conhecimento intelectual para ele saber agir, porque na hora que isso for requerido num campo de ação, ele precisa ter uma ação correspondente ao que ele estudou, ao que ele aprendeu. Então, ele não pode se dar o luxo de parar de estudar. Tá? Não dá para ser um bom profissional e não estar se atualizando. E aí a gente percebe que isso independe de sexo. Isso não vai ditar, tá? A mulher estuda mais, o homem estuda mais, o homem estuda mais, a mulher estuda menos. Não vai ditar. Tem outros fatores, e esses fatores estão arraigados na nossa estrutura, que vão dizer que fulaninha não pode porque ela é mulher, porque ela é chorona, porque ela é mimizenta, porque ela é isso, porque ela é aquilo. E quando, na verdade, você preconceitualizou e falou sem uma base, sem um embasamento, apenas porque você carrega isso já de milhões de tempos e atuação. Bom, o que nós também conseguimos pegar teoricamente e aplicar dentro da pesquisa? A questão das táticas. O que essas mulheres elas aprendem a fazer para diminuir essa tensão que eu disse que é aplicada a mais, né?
tensão todos nós vivemos, mas ela é aplicada a mais. E o que ela aprende como estratégia de sobrevivência com dignidade, né? Ela vai aprendendo a se a atuar de uma maneira que a faça caminhar e vivenciar e viver dentro de uma instituição. As polícias militares são instituições totais, elas têm horários definidos, elas têm horários rígidos, elas têm comandamentos, elas têm hierarquia e disciplina, todos nós sabemos disso, né? Então, todos nós que entramos e fazemos um concurso sabemos dessa tranquilidade até aí, né? E aí essa forma de tratamento, essa forma de abordagens, né, que vão deixando marcas, muitas mulheres adoecendo no âmbito laboral, por conta disso, de não saber trabalhar com essas condições, muitas vezes indignas, isso vai caindo, vai caindo, vai caindo para dentro do nosso ser. E se não for bem trabalhado, isso vai criando buracos e imensas crateras, por conta dessas disparidades de tratamento. Então, nós temos várias pesquisas que tratam sobre isso, inclusive essa pesquisa que eu falei a respeito dessa tese de doutorado, tem uma parte dela que ela se dedica a olhar para essas policiais penais que estão adoecendo, e muito é por não ter o reconhecimento do trabalho, e elas sempre falam, o meu trabalho é bom, eu sei o que eu faço tão bem quanto fulano, mas eu não tenho o reconhecimento devido, porque eles me veem como mulher. E aí eu ouço essa frase sempre, eles me veem como mulher, eu vou querer que me vejam como eu gosto dessa condição de ser mulher, e eu quero que me vejam, sim, como mulher, né? Mas eu quero que essa atuação profissional ela seja dissociada. Tem umas coisas interessantes que eu fico lembrando da época de curso. Então, nos cursos era assim. E aí tem uma situação aqui na pesquisa que eu falo a respeito dos estigmas consolidados, né? Dentro de situações de curso, então, se tem mulher, a mulher, sei lá, caiu, passou mal, é porque é mulher. É porque não sei o quê, não aguenta nada e tal, tal, tal. Então, eu meio que enlouquecia a minha cabeça, dando ordem à minha cabeça, de que eu não podia cair primeiro. Eu podia ser a segunda, mas a primeira eu não podia ser. E isso ia, sabe, aumentando quando eu ia fazendo o curso, porque eu colocava isso como meio que um comando. Você não pode cair, você pode fazer qualquer coisa, mas cair primeiro você não pode. O que é isso? Na pesquisa aparece os sinais depreciativos de desvalorização dos cursos. Cursos que têm mulheres, e aí, numa pegada, vamos lá, de operações especiais mesmo. Agora, recente, eu ouvi duas grandes policiais de Sergipe falando sobre isso num podcast, num programa que nós temos lá em Sergipe, e elas participaram de um curso de operações especiais, e elas falam desse sofrimento, desse estigma, que o curso meio que depreciado porque tinha mulheres, e essas mulheres, senhores, elas passaram no curso, tá? Elas cumpriram a sua etapa, como a gente coloca no meio policial, fulano cumpriu a sua etapa. E qual é o problema, né? De cumprir a etapa. O curso vai ser diminuído pelo fato de ter mulheres? Pensem nisso, vamos pensar nisso, né? Por que não? Tanto de avanços que nós temos na área de educação física, quantas pessoas hoje valorizam muito mais a atividade física do que há 10, 15 anos atrás, estão aí, seus corpos, sabe, prontos para envelhecer saudáveis, e, enfim, uma série de coisas que os faz ter capacidade física, sim, para aguentar. Né? Não é todo mundo, eu não estou nessa linha. Mas elas, a seu tempo, tiveram, sim, e passaram. E esses detalhes, né, essas desvalorizações, não, o curso é fraco, fulana passou, mas até mulher, sabe? E aí, quando você vai ver, a Vera é muito difícil, é muito difícil.
É muito difícil. É muito difícil, como nós temos representantes em Sergipe, de mulheres que passaram pelo um curso de Caatinga. Gente, não é fácil. Muitos colegas nossos tentam e não conseguem. E aí é o mesmo curso, com o mesmo padrão, com a mesma condição técnica colocada dentro daquele curso. E se tem uma mulher que vai lá e consegue, esse curso é diminuído? Vamos pensar, né, vamos nos colocar. Então, estar nesses espaços predominantemente dominados pelo masculino não é fácil, e não é só nas polícias militares ou nas polícias em geral. Nós temos outros locais também que isso não é fácil. Mas esse campo de dominação, eu nunca vi, enquanto profissional, como um campo a ser vencido, mas um campo a ser completado. Tá? Não quero vencer ninguém, nunca quis vencer ninguém. A minha estrutura de trabalho, ela não permite isso. O que eu quero é entender para o que eu fui chamada. Hoje eu tenho uma compreensão. Eu mudei de diretoria, fazem 6 meses, mais ou menos. Eu passei 5 anos no MJ, dentro da diretoria de operações integradas e de inteligência, e pensando sempre em capacitação. Foi aonde nós nos conhecemos, professor Piquet e toda a sua equipe, ainda na CGFRON, na Coordenação Geral de Fronteira, que foi por onde eu entrei no MJ, passei 2, quase 3 anos lá, e sempre pensando nessa condição de polícia que precisa de preparo, de polícia que precisa de preparo técnico profissional, de cursos que possam abrir a mente desses policiais, de nós policiais. A USP traz isso com muita maestria, e não é porque eu estou aqui falando de dentro da USP que eu vou diminuir o que aconteceu na época do curso de segurança multidimensional. Foi uma coisa assim absurda de alcance, da gente usar essas tecnologias cotidianas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou em Brasília, a parte da equipe está em São Paulo, e os senhores aí que nos escutam estão em todo o Brasil, né? E outros lugares que a gente nem sabe aonde essa nossa conversa aqui vai chegar. Então, aproveitar isso e transformar isso em conhecimento. Então, era a minha preocupação, é a minha preocupação, foi a minha preocupação até o ano passado, olhando para o público de inteligência policial, enfim. Terminou meu ciclo lá, muito grata por tudo que vivi. Passo para a diretoria de ensino e pesquisa, também olhando para essa parte educacional. Aí agora desloco o meu foco para a área de pesquisa. Estou aprendendo, gente, eu estou aprendendo tanta coisa, sabe? Lendo, aprendendo e sendo chefiada pela Carol, que é uma pessoa muito tranquila, muito boa de ensino, sabe? Muito tranquila. Estou indo aprendendo. Mas o que é que eu quero? 22 anos de profissão. Eu quero, aonde eu estiver, a entrega do meu produto precisa ser de excelência. É um compromisso meu, um compromisso profissional, né? Por que é que isso, em alguma medida, vai ser desmerecido pelo fato de eu ser mulher? E eu nunca adotei nenhum tipo de... há umas situações que a gente precisa... É muita coisa, eu não vou conseguir trazer tudo hoje, mas na pesquisa fala sobre o ethos da masculinidade, que é essa coisa da apropriação desse jeito masculinizado de ser, e que muitas mulheres fazem, e não há o que conceitualizar como A, como B. O jeito, a maneira é de cada um, é como ela se envolve, é como ela consegue desenvolver o seu trabalho, mas é amparado, é buscando esse ethos da masculinidade, essa coisa, ou não, né? Há algumas mulheres que não precisam, não querem, não vão por esse caminho, outras, e está tudo bem, né? O que vai amarrar é o seu trabalho, é a sua forma de desempenhar, é a sua competência para. Você tem uma competência para desenvolver um bom trabalho? Para mim, parou aí, está tudo bem. Está tudo bem. Você é uma pessoa, né, que usa certos valores, que você tem comprometimento com relação aos valores éticos profissionais, eu gosto disso.
Eu gosto disso e é uma das disciplinas lá no Cefap. Então, eu trago isso também para o público policial. Então, você tem isso, você tem esse comprometimento ético, você desenvolve isso. Para mim, é por onde eu tenho que olhar para você. O que mais que eu posso falar sobre esse primeiro livro, né? A indignação pelo não reconhecimento das capacidades inerentes à função, é mais ou menos nesse campo que a gente está conversando aqui agora. O ser mulher dificultando os acessos, aí a gente vai só arrematar essa questão, que é o que nós, enquanto profissionais, queremos, e aí eu acho que eu represento essa categoria nessa frase que eu vou falar aqui, a busca pelo reconhecimento de um trabalho produtivo e eficiente. É isso aqui que a gente está, sobre isso aqui que a gente está conversando. Então, os inconformismos que são gerados dentro dessas dessas experiências do cotidiano laboral, e eu sempre vou estar falando isso, experiências do cotidiano laboral, porque a minha pesquisa é na área de sociologia, então é essas relações que me interessam, né? O meu olhar é para essas relações, eu olho a estrutura, eu olho uma série de coisas, mas o que está, o foco da pesquisa é dentro dessas relações que vão se dando dentro desse cotidiano laboral. Então, esses inconformismos que, sabe, mais conhecimento vai chegando e essa peneira vai aplanando melhor e as mudanças vão chegando, como elas têm chegado, eu sei que têm chegado. Bom, já falei a respeito das mulheres e homens quando eles se unem, e aí eu queria terminar com duas coisas. Uma é o olhar do homem sobre a mulher, que eu consegui trazer esse olhar do masculino sobre as mulheres. E foi muito interessante perceber o quanto... Só um minutinho. Perceber o quanto nós somos observadas. Eu queria ler um excertozinho da pesquisa de um policial. Só um minutinho. Já passei, dona Elida. Gente, eu me perdi mesmo. Aqui, achei. A mulher é profissional e persistente naquilo que faz. Tem pessoas que, independente do sexo, se escoram nas outras. Se escoram no Nordeste é meio que tá pendente mesmo, escorado, assim, é um linguajar bem nosso. Então, não dá para dizer porque é mulher, mas porque é profissional ou não. Então, era isso que ele estava tentando nos colocar. Normalmente, a mulher é mais atenciosa, ela é mais observadora, e o grau de atenção em uma guarnição que tem mulher é bem maior. Então, isso é uma marca, alguns, não foi só uma fala masculina de um policial que retrata essa questão da atenção ser maior, dessas, sabe, coisas minimalistas, elas serem mais observadas pelas mulheres, e o outro é que a gente fala a respeito da necessidade que as operações hoje, as operações policiais, de um modo geral, e também dentro das unidades operacionais, elas não podem sobreviver sem a presença da mulher, né? Seja numa abordagem mais minuciosa, seja numa situação de muito mais de observação e de um trato muito maior com relação às observações. A área de inteligência ela já captou muito essa situação das observações femininas, porque nós temos muitas policiais e são elogiadas pelo fato de serem muito minuciosas, criteriosas com relação a isso. Gente, e isso é desenvolvimento de habilidades. Então, eu vou desenvolvendo habilidades dentro do meu trabalho e vou me colocando numa posição de competente para. Eu tenho competência para fazer isso e eu vou fazendo isso. Eu espero que eu tenha sido clara. Por favor, me perguntem aí ou me façam alguma inquietação se eu estiver falando fora de um contexto, assim, de um absurdo para quem estiver me ouvindo. E a outra, e por fim, é que
12 anos depois, eu revisito a pesquisa e faço umas entrevistas, e aí para o Dever de Justiça, que essas duas policiais, eu tinha isso, a gente tinha conversado isso durante esses 12 anos, que na época elas não participaram da pesquisa, mas são duas policiais maravilhosas e me ajudaram muito a repensar e a pensar na pesquisa no formato livro, olhando para esse momento agora, 12 anos depois. Então, a gente acha a pesquisa rodou em 2012. Em 2012, o público de mulheres dentro da Polícia Militar de Sergipe era de 6%, equivalia a 320 mulheres, mais ou menos, num público de 5.400 policiais. E agora nós temos o dobro disso, nós temos 12% de mulheres, 649 mulheres. No ano passado eu pedi isso à nossa unidade lá da PM1, para fazer essa atualização. E nós estamos, durante essa década, tiveram alguns concursos e essa inserção, essa entrada de mulheres foi muito maior. Então, hoje nós temos o dobro de 6% passa para 12%. Então, essa entrada, olhar para o concurso da Polícia Militar hoje, desperta muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, e isso é muito bom, porque vai trazendo essa carga de juventude que vem por aí, de pessoas com os conhecimentos absurdos. A gente entra em salas de aula, e eu sou muito testemunha disso, entra em sala de aula, um curso que eu participei em 2014, tiveram 12 pelotões, e a gente estava diante de pessoas com conhecimentos absurdos, trazendo esses conhecimentos para dentro das instituições policiais, e isso é enriquecedor. Também é outro fator que vai independer se a gente está tratando de mulheres ou de homens. E uma outra situação que a gente traz em torno de atualização é que o ano passado, em maio de 2024, o STF revoga a questão da cota de 10% para Sergipe, Roraima e o Ceará. E agora está, sabe, super liberado. Quem for fazer o concurso não tem mais essa marca de ter que entrar na batida dos 10% de cota. Então, a entrada é quem vai ter o melhor desempenho nas suas participações do certame, que vai valer a entrada nas polícias desses três estados que eu estou falando agora, pelo menos, mas outros já tinham perdido essa questão da cota de 10%. E isso é bom, isso revela avanços, isso revela melhorias. Bom, senhores, eu vou transicionando para o segundo livro, tá? E é uma transição de 2 anos, mais ou menos entre 2012 e 2015, 2 anos e meio que eu passo para o doutorado. Dentro dessa transição de 2 anos, eu me distancio um pouco do mundo do trabalho. Foi um acordo que eu fiz com que veio a ser o meu orientador, que teve uma participação muito preciosa dentro da minha pesquisa de mestrado, esteve na minha banca de qualificação, esteve na minha banca final, juntamente com... Elida, Pois não? desculpa interrompê-la, é só porque a gente está vendo o slide de capa. Teria como mostrar o slide do livro, da publicação, justamente para a gente poder compartilhar Ai, com. perdão, pensei que tinha avançado. Não avançou, tá bom. Foi agora? Tá aparecendo, né? Esse é do primeiro livro, né? Aparece. Mulheres Policiais. E agora tu Isso, estás falando do segundo, né? Os perfeito. dois saíram ao mesmo tempo, né? Peço Quase. mil perdões, que eu estava apertando aqui achando que estava aparecendo, que não estava. Que bom que você me avisou, Adriana. Gente, essa nossa conversa até agora, deixa eu só dar uma recapitulada aqui de 1 minuto, né? É o primeiro livro, que é o livro do doutorado, essa capa aqui, Mulheres Policiais, Desigualdades. Eu li ainda a capa achando que estava projetando. Desigualdades e estratégias no cotidiano das unidades operacionais. Então, essa conversa, eu vou dar uma passadinha rápida aqui, para nós vermos o que eu tinha preparado e que não apareceu nada, que maravilha. Ó, pesquisa de mestrado, e todas essas conversas que a gente já teve até agora. O contexto, né, unidades operacionais da Polícia Militar de Sergipe, os espaços masculinizados. Então, vai fazer como uma revisão da nossa aula, da nossa apresentação. Perdão, que isso aqui não é uma aula. Os referenciais teóricos, que eu já falei, Michel Dissertot e Axel Honneth,
e os caminhos da pesquisa, né? Uma escuta sensível à trajetória dessas mulheres, que não é uma escuta simples, simplória, ela nem nunca é uma escuta de pesquisa, nunca pode ser, ela não pode ser simples, ela tem que ter, tem que ter coração também envolvido nisso, porque a gente se depara com histórias absurdas, né, e histórias muito incríveis. Tá? Então, essas mulheres que reinventam lugares dentro dessas corporações. E o último slide dessa parte, que são as principais descobertas, a desigualdade no tratamento, sobrecarga de invisibilização desse mérito, né, de querer fazer bem feito, de ter essa competência para, mas ter essa sobrecarga na invisibilização, enfim. E a criação de redes de apoio, eu não posso deixar de falar, eu já ia me passando de deixar de falar, que são essas redes de apoio que são fundadas ao longo dessas carreiras, né, que são várias carreiras que vão atuando aí dentro das polícias militares, e dentro da nossa polícia a gente tem uma associação que olha para essas mulheres, então, assim, muita coisa já tem melhorado, as conquistas através da associação de mulheres têm sido muito bem-vindas, tá? Então, aí vale tudo, vale olhar para a compleição da mulher, o colete, o local onde ela trabalha, se dá... nós temos um batalhão de choque em Sergipe que, nesse ponto, se orgulha muito de sempre ter tido um bom alojamento feminino, uma ótima receptividade para as mulheres que lá trabalharam. Então, era um cuidado que se tinha e se tem com relação a receber essas mulheres, porque isso é outro elemento histórico, que as polícias não foram preparadas para receberem mulheres, então, assim, muitas, sabe, muito devagar com esse recebimento. Nós temos histórias incríveis dentro da pesquisa com relação a isso, de não conseguir trabalhar porque não tinha meios, conforto para trabalhar, um banheiro para ir, um banheiro feminino, e, enfim, uma série de situações. E, por último, o que eu falei a respeito dos números da pesquisa. Me perdoem mesmo, vou tentar ficar bem atenta. Agora, bom, transiciono para pesquisa de doutorado, levou mais ou menos 2 anos e meio. De uma conversa com Frank Marcon e uma conversa minha com Paulo Neves, que foi o meu orientador de mestrado, surge essa pesquisa de doutorado. O Paulo, na época, não ia poder me orientar, porque ele foi para um pós-doc fora do Brasil, e aí eu conheço mais a miúde o Frank Marcon, que veio a ser o meu orientador de mestrado, e é outro bonde de agradecimentos, porque aí eu vou dar um mergulho muito mais dolorido. E se eu achava que falar de mim, que falar das coisas que eu vivenciei, das minhas dificuldades, e aí olhar para as dificuldades das minhas colegas, trazer isso dentro do métier profissional, colocar isso no papel, já ia ser muito bom, eu nem imaginava o que viria, né? Transicionar, sair um pouco, me afastar um pouco do mundo do trabalho e entrar nas juventudes, que aí eu entrei, comecei a trabalhar com a categoria juventudes, e dentro dessa categoria juventudes a gente foi conversando. Eu não queria me afastar do gênero, foi uma um dos pontos da nossa conversa, e ele dentro das orientações com juventudes. E aí eu permaneço. No mestrado eu estou gênero, trabalho e poder. No doutorado eu estou gênero, juventudes e poder. E eu fico dentro dessa tríade. Bom, mulheres infratoras, a adolescência, a precarização, o apagamento social. E que mergulho, gente. E eu sei que o doutorado ele foi feito e foi pensado para isso mesmo, mas foi uma experiência bem dolorida, porque e ao mesmo tempo que ela foi uma experiência extremamente dolorida, ela é uma experiência de muita gratidão, porque essa porta que foi aberta, né? E aí essa porta lá dos muros da Unifem, a minha pesquisa se passa na Unifem, em Aracaju, que é a unidade feminina socioeducativa de Aracaju, é a única do estado que abriga as mulheres, ou até 2020, quando eu defendi era, eu não sei agora, não tenho essa atualização, mas
Quando essas portas se abrem e eu descubro o que tinha lá atrás, foi realmente, para mim, impactante. Tá mudando, né, Adriano? Já vai me confirmando aí, tá indo bem, né? Agora eu tô, Tá assim, tô decente aqui com a minha, tá indo tudo certo. por favor. Então, vamos lá. A pesquisa do doutorado ela começa em 2015, é defendida em 2020, o ano que eu vim para cá, para Brasília. E aí, dentro dela, tem os relatos dos elementos históricos, né? Como essa constituição dessa adolescência infratora, adolescência, o conceito de adolescência, até meados de 1900, ela não existia, não se trabalhava isso, né? E muito antes, a Rie fala muito sobre isso, que é os homens em miniatura, homens e mulheres em miniatura. Então, não tinha, era criança e depois adultos. Tá? Então, homem, sabe, o projeto de homem ali mas essa conceituação de adolescência, ela não existia. Então, nós temos elementos históricos, elementos legais e elementos técnicos nos primeiros capítulos. Hoje, ela está com 6 capítulos, ela dentro do repositório, ela tem 5 capítulos, mas no livro o livro ficou com 6 capítulos. E aí a gente tem eu vou numa perspectiva de escavar até os conceitos de prisão. Quando eu cheguei lá no conceito de prisão, pensando naquelas conceituações que não se tinha, isso para cavar, para iniciar, para ter um ponto de partida, para vir trabalhando até o que a gente entende atualmente como espaço socioeducativo, né? Então, eu vou lá cavando a criação das prisões, sabendo que inicialmente não tinham prisões, e essas prisões eram simplesmente lugares onde as pessoas que tinham suas mortes decretadas, elas ficavam ali retidas por um curto espaço de tempo, sem nenhum tipo de divisão, homens, mulheres e crianças todos misturados, assim tivessem um veredito de morte. E aí vem, a gente faz esse panorama histórico e chega no Brasil, né? Chega no Brasil, hum, no Brasil de um país escravista que teve essa marca muito feia na nossa história, um país que vai abolir a escravidão, né? Ontem, 13 de maio, é a data de abolição do período de escravidão no Brasil. E o que vem depois esses homens e mulheres que foram libertos pela escravidão traz uma coisa que eu conversava muito com meu orientador, que é uma conta que nunca fecha. Tá? Esses meninos e meninas que já estavam nas ruas das cidades, que por um tempo houve uma política higienista, né, de limpeza mesmo, de limpeza de limpeza das ruas. O trato desigual a gente já começa a ver dentro dessa época, o trato de gênero, a desigualdade de gênero, aos homens, meninos, né, ainda meninos, pré-adolescentes, eram os maquinários, as fábricas navais absorviam essas crianças para um trabalho muito duro. E um pouco mais tarde, e as mulheres eram abrigadas em conventos, em lugares especiais, e um pouco mais tarde elas eram colocadas à mostra, né? Eu vou colocar assim, elas eram colocadas à mostra em um determinado dia do ano, para que elas fossem dadas em casamento. Então, essa marca colonial, essa marca de raça, essa marca de todos esses fatores, né, de marcadores sociais, estão já lá no começo do século, enfim, quando essa... E aí uma série de coisas acontece dentro do Brasil com relação a códigos, primeiro, um segundo código que vai tratar dessas situações, até a gente chegar na década de 90 com o ECA. E eu estou colocando bem resumidamente, nós temos 2 capítulos para ler, que vai fazer é uma breve história, porque também não dá conta em 2 capítulos, também não dá, é uma história bem rica, mas
esse período, e aí até chegar agora na década de 90, ele é muito marcado, uma série de coisas que o trato desumano, e aí uma série de situações que envolvem crianças e adolescentes, e aí chega o ECA com essa proposta de mudança de tratamento de olhar integralmente para esses adolescentes, para essas crianças e adolescentes, está vigente, né, de 90 para cá, precisando de algumas reorganizações, obviamente, porque já faz muito tempo, mas é o que nós temos dentro disso. A proposta da pesquisa. Eu precisava entender como era que o Estado via essas meninas, o que era o olhar do Estado sobre elas, né? E aí eu começo a minha pesquisa me apresentando. A única vez que a pesquisa contou com a situação da élida policial foi para me apresentar lá na Unifem, uma conversa que foi intermediada por uma pessoa, né, que me conhecia, que me levou até a diretoria da direção da unidade, para que eu tivesse a minha liberação para entrar lá semanalmente, e daí por diante entra a pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe, que foi para lá para falar sobre a vida delas, e isso era tudo muito conversado. E aí eu me deparo com uma professora que dá aula na Unifem todos os dias, para as meninas que estão lá, a rotatividade imensa, tá? Era uma pesquisa que, se eu passasse 2 semanas sem ir lá quando eu ia, já era outro grupo, e aí eu ia desenvolvendo mecanismos para colocar essas meninas para falar. Por quê? O local muito limpo, muito arrumado, a unidade muito organizada, bem diferente do que eu conhecia da unidade masculina. E aí eu conheci a unidade masculina por intermédio de ser policial na época e ser policial do choque. E aí a gente teve muitas intervenções dentro do Senan, e eu vi muita diferença quando eu entrei na unidade feminina. Mas aquela organização, sabe que tudo dá certo, um espaço organizado, um espaço limpo, comidinha na hora certa, elas tinham meio que umas mesas lá num lugar para fazer suas refeições, mas aquele limpo que te incomoda. E aí eu conversava com o Frank a respeito desse incômodo, esse incômodo, esse incômodo. Os meus orientadores, graças a Deus, são pessoas que eu sou muito abençoada. Eles são pessoas que eles estudam muito. E o Frank também foi fazer um pós-doc com a pesquisa em andamento, ele foi fazer esse pós-doc na Espanha. E ao voltar desse pós-doc um ano depois, a sensação que eu tinha é que ele só tinha visto o livro que combinava com a pesquisa. E aí eu fui apresentada ao juvenicídio. Eu não conhecia nada de juvenicídio e ele me deu esse livro. Primeiro que eu tive que quebrar altas cadeias dentro de mim para poder ter uma leitura fluida em espanhol, que eu não tinha até essa época, mas chegou a hora e a coisa veio. E o juvenicídio é a morte indiscriminada de jovens. E isso é dentro de uma política voltada mesmo para essa questão da morte, de quem pode viver e de quem vai ficando. Isso não é... A América Latina toda tem relatos dessa política e como ela vai se desenvolvendo. O juvenicídio ele é cunhado pelo José Manuel Valenzuela Arce, que é do México, onde foi cunhado o termo feminicídio. E feminicídio e depois juvenicídio. Então, essa morte indiscriminada de jovens, quando eu comecei a mergulhar nisso, isso me fez muito mal. Muito mal. Muito mal. E por vezes, eu dizia que eu não ia ter condição de seguir. E aí a gente foi consolidando os elementos, né? A morte indiscriminada de jovens, as marcas da colonialidade presente lá dentro. Menina, fecha as pernas. Menina, não te faz isso assim. Isso não é coisa de menina. Isso não é coisa de mulher. Isso não é coisa de mulher. Eu ouvi isso muitas vezes. Muitas vezes. Então, o Estado mantém uma caracterização ali dentro, organizada, tá? Cheque nisso aí, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres elas não tinham essa voz, né? E eu queria a voz delas. E como era que eu ia ter uma voz se o trânsito e a transitoriedade delas lá era muito grande? Então,
com a ajuda dessa professora. Essa professora, nós conversamos e ela abriu um espaço das aulas dela, todas as vezes que eu ia, ela me dava esse espaço, e eu comecei devagarinho, sabe, conquistando essas meninas. A gente está escrito na metodologia, que é a fala é delas, foi uma metodologia que a gente conseguiu desenvolver, uma caixinha que foi desenvolvida para metodológica, e elas iam soltando, 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 soltando. Aí a pesquisa começou a fazer sentido, porque eram elas falando, elas, sabe, horas agonizando, horas em tons de euforia, horas em tons de saudade, horas com muita dor, horas com muito desejo, horas com muito, sabe, vontade de sair dali. Enfim, são várias histórias que ocorreram nesses. Eu fiquei 4 anos lá dentro, quase 5 anos lá dentro, e essa rotina e esse entendimento vão aparecendo muitas coisas na fala delas, como foi colocado, tá? Então, nós temos essas experiências, né, das adolescentes, e assim, o olhar nosso de cada dia a respeito de quem está no cumprimento de uma medida socioeducativa, às vezes ele é só de julgamento. Ah, mas tá lá porque cometeu algum ato infracional, o adolescente, né? Foi apreendido e ele foi conduzido e ele passou por começa o PIA, o plano dele lá a ser desenvolvido, que é o plano individual de acompanhamento delas, no caso que eu estava dentro da unidade feminina, e essas histórias, e o que está por trás, e o que está nos entornos. Você ouvir um adolescente ficar tão tranquila para falar como é que o companheiro dela brincava, abria a mão dela e brincava com uma faca, acertando os dedos dessa menina. Ela tinha vários cortes pelo corpo. E ela mostrava, levantava a blusa, olha, professor, olha aqui o que ele fez comigo, olha não sei o quê, olha, isso aqui era uma brincadeira, ó, o que ele fazia comigo, com a faca, assim, 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 assim. Então, resumidamente, é um espaço de muita dor. E o que com a leitura do Valenzuela, eu consegui chegar em Carlos Feixa com o juvenicídio simbólico. E aí começa a fazer muito mais sentido para as mulheres o juvenicídio simbólico, que é a morte de possibilidades, a morte de oportunidades, né? Mata-se os jovens de pouquinho, matando as possibilidades dele. Deixa eu passar aqui. No juvenicídio moral, a morte de oportunidades com declínio lento e moral das possibilidades, a exclusão de direitos sociais, empregos dignos, acesso à saúde e educação, vai gerando a vulnerabilidade juvenil e a dor moral de não conseguir. E essa dor eu vi várias vezes, assim, narradas para mim, com choro, sem choro, com silêncios. Às vezes eu chegava hoje eu não quero falar, ou eu nem falava, ficava quieta lá e eu perguntava assim, o que foi que houve? Não, hoje é dia de visita, não veio ninguém da família dela. Todo mundo hoje recebeu visita, mas fulana não recebeu. Aí era o momento dela de falar sem falar. Ou uma situação que ocorria com meninas com 14 anos, mães de 2 filhos, 3 filhos, enfim, e são várias e várias e várias histórias que vão fazendo com que não existe como o pesquisador não se envolver. Eu não consegui, né? Eu tento isso, óbvio, na escrita, mas o envolvimento de ver aquilo ali daquela forma e o encadeamento dessas coisas, a gente vai ler um pouquinho e quando chega consegue perceber esses elementos, né? Os elementos de precarização, de instabilidade, de falta de qualidade nas condições de vida. Então, está dentro dos entornos, está dentro dos entornos. E outra coisa interessante, que geralmente, no jargão, no jargão popular, a mulher delinque na esteira do homem. Ah, ela foi delinquir porque o marido, o namorado, o companheiro, enfim, levou-a para a delinquência. E nem sempre é assim. Eu tive vários casos contados por elas de que não tinha participação de homem nenhum.
plano de sair do interior para ir assaltar em Aracaju e não deu certo, e deu tudo errado, e acabou com nossos planos, né? Ah, professora, minha filha, eu sou pé embaixo, eu não preciso de ninguém para fazer o que eu quero, tá? Uma agência, um protagonismo, e aqui eu não estou na função de olhar o que é certo e o que é errado, é procurando esse movimento de que ela foi fazer algo porque alguém a levou, porque ela não tinha, né? Enfim. Então, são alguns elementos que aparecem, e essas portas de uma família desestruturada, com uma instabilidade absurda, que circunda todo aquele ambiente, até onde eu cheguei lá, eu vi cúmulos lá de meninas que fugiam, e depois elas mesmo iam lá bater, a diretora falou isso comigo várias vezes, e ela dizia, eu não entendo por que elas voltam, mas uma já me disse, eu volto porque aqui eu tenho refeição 6 vezes ao dia. E é melhor eu estar aqui e estar livre das drogas e não estar me drogando e eu ter o que comer. Então, assim, quando a gente pega falas como essa e coloca numa perspectiva de futuro, de olhar e dizer assim, qual é a oportunidade que essa moça vai ter? Né? De olhar e pensar nesse futuro. Então, é para a gente, enquanto sociedade mesmo, enquanto pessoa, enquanto cidadão, uma questão de parar, pensar e julgar menos, né? Mas ter um olhar para além do que está vendo ali. Eu entendo uma pessoa que infringiu normas, perfeito, trabalho com isso. Mas eu preciso entender esse escopo todo, antes que eu queira julgar demais, entendeu? Elaborar demais esse julgamento. E marcas, que a Maria Lugones nos traz muito isso, que é a colonialidade do gênero, essas marcas coloniais que elas são trazidas também para dentro de outros espaços institucionais. Então, aí começam já podemos fazer conexões. O mesmo que as mulheres policiais, né, viveram das marcas da colonialidade, da mulher do lado, o que é que ela pode trazer para dentro dos quartéis e trabalhar com aquilo somente, né? Nada de armas, nada de mulheres na operacionalidade. Para quê? Você já está aqui, arruma aqui, ajeita aqui, faz o que você fazia lá na sua casa, faz aqui que você recebe um dinheiro e você vai receber um salário. Fica feliz por isso e vai viver a tua vida. Então, algumas marcas de colonialidade a gente percebe lá também. Esse tratamento, essa exigência de que essa mulher traga todo esse arcabouço, né, colonial para dentro da. E, por fim, as principais descobertas, as complexas interseções que envolvem precarização e vulnerabilidades, elas não são simples, não são, sabe, bater o martelo e dizer assim, isso aqui está errado, ela que se vire, ela que não são simples, tem muita coisa envolvida, da família, da estrutura, como eu já falei, todos esses componentes que envolvem o juvenicídio moral. E dentro disso, e aí é uma das principais descobertas, que para além desse juvenicídio, a gente ainda vai contar com algo que eu ousei chamar de apagamento social. O apagamento social, ele diferente da eliminação do ser, que a Clime Bembe fala, o próprio Valenzuela vai falar da morte indiscriminada de jovens, e o que ele é um borramento, um borramento. A pessoa não está nítida, tá? Ela não é uma visão nítida. Ela está ali, mas ela não está para aparecer nitidamente. É mais ou menos um borramento dessa pessoa, esse apagamento. Então, ela vai sendo apagada socialmente. Ela está ali, ela está bem cuidada, o Estado está te dando isso. Você já errou, tá? Você já errou na transgressão da norma. E você errou mais ainda porque você é mulher e o seu papel não é esse. Então, eu não consigo uma mensuração do quanto que essas mulheres que estão internas, elas sofrem essa culpa,
tá? Essa culpa que ela é falada de várias maneiras, não é abertamente como eu estou, não é audível como eu estou falando aqui, né? Mas é essa lógica de anulação, essa lógica de embaçamento, né? E as mulheres tem essa lógica subjacente, que ela não vem dada, mas ela diz, é uma mensagem implícita, de que foram elas que se desviaram, não apenas pelas leis vigentes, mas, acima de tudo, elas se desviam do papel imposto à mulher sob a representação, debaixo do conceito colonial. Então, esses autores eles acabaram me ajudando muito a tecer essa configuração do apagamento social. Então, ele vai apagando oportunidades, ele vai apagando possibilidades de existir, de fala, de agência, o que é que eu vou pensar ao sair daqui, desse espaço, eu vou cumprir a minha internação, a minha medida socioeducativa de internação, e quando eu sair daqui, o que é que me aguarda lá fora? A mesma vida? O poço das drogas? O que é que eu vou fazer vou vender meu corpo? Vou, sei lá, fazer o quê para sobreviver? O que tem de política voltada para isso, né? Para esse sair, para esse deixar esse conceito. Algumas situações, algumas pesquisas já estão nesse escopo de olhar os egressos, de olhar o que é que vem depois, como é que estão essa vida fora do espaço do socioeducativo. Tá? E eu deixo duas pontuações que são tiradas de dentro da escrita, da pesquisa. As mulheres nas instituições policiais não apenas ocupam espaço, elas os transformam, assim como podemos construir instituições mais justas, reconhecer, como podemos construir instituições mais justas, reconhecendo a potência feminina. Né? Eu deixo essa indagação para os senhores e senhoras. E o olhar para o futuro parece se perder em meio à culpa imposta pela escolha de um caminho considerado de duplo desvio. Desvio que envolve tanto a transgressão das normas vigentes, quanto o desvio de padrões de comportamentos esperados para o feminino. Essas adolescentes se veem como reféns de si mesmas, aprisionadas na condição de uma mulher idealizada e inatingível. Senhores e senhoras, muito obrigada pela paciência de estarem por mais de uma hora. Consegui falar por mais de uma hora, mas a culpa é da Beth, que ela disse que eu poderia ir, e agradecê-los, agradecer por tudo, agradecer por essa perspectiva que me foi dada de hoje ter um olhar diferenciado sobre não só essa questão das adolescentes, das mulheres policiais, mas que estar em contato com essas leituras vai alargando o nosso escopo e vendo outros modos de vida e outras situações enfim, que vão se desvendando nas nossas vidas e a gente vai olhando de uma forma diferente. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, Aida, pela apresentação. Nós temos algumas perguntas. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar? O computador dela fica. Eu acho que está. Vamos para as perguntas, vamos aproveitar as perguntas. Beleza, vamos lá. Na verdade, eu tenho uma pergunta, aproveitar, né, o local aqui também como coordenando as atividades, tinha algumas perguntas que queria te fazer, mas antes tem uma colega que perguntou aqui se tu poderias depois compartilhar conosco o nome ou o título da pesquisa que tu mencionaste logo no começo da policial penal, né? Já que tu abordaste o tema ponto de Claro, vista do batalhão de choque, trazer também esse outro ponto de vista dessa claro, outra falo atividade policial. agora. E é maravilhosa a pesquisa dela, só um minutinho. Eu pego agora. Pode fazer a próxima pergunta que eu vou Uhum. tratar aqui o nome da pesquisa dela. Eu estava dando uma olhada justamente na apresentação que tu compartilhaste conosco e tem esse ponto principalmente da juventude, né, que tu estás trazendo. É muito comum quando a gente observa a literatura sobre crime, principalmente no ponto de vista do infrator masculino, assim, adolescente,
a literatura apresentando um pouco assim a carreira do crime desse agente logo nesse início, né? Como existem vários incentivos para que a pessoa continue dentro da carreira e como ela faz essa progressão, né? E achei interessante também que tu apresentaste assim o contraste da forma como a literatura trata também a infratora feminina no sentido de trazê-la muitas vezes em relação ao seu parceiro, a uma relação de submissão, uma relação de parceria com o agente, o infrator masculino, né? Existe também casos de. Minha pergunta, na verdade, seria essa, né? Existem casos de relatos mais recentes de liderança feminina autônoma, então de substituição de liderança masculina também nas experiências que tu pudesses acompanhar dentro do presídio. Eu sei que com relação à juventude não é necessariamente esse o caso, né? Mas nas observações que fizeste, encontraste alguma coisa nesse sentido? Da participação feminina na liderança do crime, ou então do crime organizado, Sim, principalmente? Adriano, sim. Sim, e é algo que, principalmente em pesquisas que abordam o público que está nos presídios mesmo femininos, entendeu? Isso é algo que vem mudando em alguma medida. Óbvio que ainda muito, eu não vou dizer incipiente, porque eu não tenho dados substanciais para te apresentar, mas eu sei que é uma caracterização ainda muito diferente da que é feita, né, executada pelo público masculino. Mas existe sim, dentro das mulheres, e aí eu não dentro do público de adolescentes. Provavelmente vai ter uma ou outra, porque eu conseguia mapear isso nas minhas observações de liderança nata, entendeu? Dentro do próprio sistema socioeducativo. Nós tivemos umas situações em Sergipe que são emblemáticas, e essas meninas ficaram muito tempo dentro do espaço socioeducativo, e nessa eu lembro que em foi as que eu consegui acompanhar por mais tempo. E ela tinha uma liderança, uma em especial, tinha uma liderança muito forte, muito forte. É aquela que, quando fala, a maioria ela falava calmamente, tá? Ela tinha uma maneira muitíssimo educada de falar. Você chegava lá, ela estava cuidando das unhas, sempre com as. Eles tinham um momento lá que faziam o dia da beleza, alguma coisa assim, acho que era no sábado que tinha esse dia da beleza. E ela, quando eu chegava lá, ela vinha me mostrar: olha a cor da minha unha hoje, como tá, e o brilhinho, e não sei o quê. E era, sabe, aquela coisa terna, mas a gente conseguia marcar, e aí, sabendo do histórico da situação, dava para entender bem que se tratava de uma liderança, é um tipo de liderança. De uma liderança mais formal no mundo do crime, aí eu fico te devendo dar uma pesquisada em dados, entendeu? Mas, com certeza, eu fiz visitas, e aí, numa outra perspectiva, e aí, como cidadã mesmo, como fora de contexto de pesquisa e fora de contexto de polícia, e com a situação de entrar como policial também, aos presídios femininos, e temos também essa liderança, sim. Muito bom. Tem pessoas aqui perguntando, na verdade, onde encontram o teu livro, né? Enquanto tu estavas Ah, falando, eu dei uma olhada rapidinho e encontrei na Amazon. As duas obras tem, estão facilmente disponíveis, né? Não sei isso. se tem algum outro local que tu gostarias de indicar também a disponibilidade Na da Amazon obra. mesmo, na Amazon, Mercado Livre, esses sites de compra, todos eles estão com eles, e também nas próprias editoras, eles têm, tanto na editora Apris como na editora Giostre, eles têm os sites de venda, as páginas de venda. Mas, assim, o mais fácil para mim é na Amazon, que é rapidinho, entrega e tal. É bem mais fácil. Eu estou catando Muito aqui o da. bem. Bom, temos mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta do pequeno? Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que nós já estamos aí no nosso tempo. É, Uhum. eu queria agradecer muitíssimo, Hélida, por sua conferência hoje. Eu acho que nós temos o compromisso, como eu falei, de organizar um curso sobre
alguns desses temas que você abordou hoje, não é? Quer dizer, e mobilizar experiências, mobilizar visões sobre a liderança, a participação feminina das mulheres nesses setores, né? Segurança, justiça criminal e gestão prisional. E acho que você fez um mapa assim, de tudo que a gente vai ter que enfrentar no debate, né? Assim, eu acho que o seu trabalho vai ser muito importante para a gente, para esses debates que a gente começa agora, né? A gente tem que montar um grupo de quem, né? De pessoas para ouvir, Vai. Isso. essa nossa dinâmica eu acho que na escola a gente valoriza muito essa abertura para recolher, né? As contribuições, recolher visões sobre os problemas que a gente elege, e esse problema é um problema importante para o segundo semestre, e, e eu, né, assim, queria agradecer você por toda a trajetória de parceria, pelo brilho de hoje, pelas questões que trouxe, e colocar você nessa posição aí de liderar esse tema. A gente precisa agora Uau. organizar isso, né, e fazer essa. Vamos contar com você, vamos montar uma rede, vamos, né, vamos dar nossa parceria para colocar essa discussão de forma sistemática, profunda e com possibilidade de impacto, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito no que precisa mudar, no que precisa ser feito em termos de adaptação de procedimentos, de cultura institucional e como mudar a cultura institucional, né? Isso é sempre muito difícil, mas eu acho que é um caminho irreversível de aumento da participação feminina de liderança. Nós estamos também fazendo uma discussão sobre transição de carreira do setor das polícias para o setor privado, para a segurança corporativa, né? Vamos ter um debate sobre mulheres e segurança, né? Mulheres e segurança nas empresas, né? Quer dizer, que é um mercado muito importante também, e as empresas valorizam muito, como você falou, até por habilidades socioemocionais mais raras, né? Nesse ambiente. A participação feminina tem, nesse ambiente de empresas, segurança corporativa, um grande valor também. Então, acho que são temas que vão se cruzando e a gente precisa mapear, entender, pensar em agenda, pensar em impacto, e foi sensacional a abertura desse tema aqui na escola. Muito obrigado, Nélida, pela sua Eu agradeço iniciativa. muitíssimo. E essa questão da mudança organizacional, como a gente já tinha conversado um pouco, tinha conversado um pouco com a Daniela, eu preferi deixar para o discorrer do curso, entendeu? Eu acho que vai ser, Claro, o claro. curso já está desenhado, a gente já conversou sobre isso, já tivemos as primeiras reuniões, e aí agora a gente precisa envolvê-lo em algumas decisões também, que eu já tenho umas ideias aqui, eu preciso lhe apresentar, mas vai ficar para o momento oportuno. Mas falar assim, eu não posso deixar de falar isso para quem está aqui, porque eu acho que vai reverberar em muitas vidas. Quando eu estava lá no Cefap, eu conversei isso com alguém esses dias, quando eu estava lá no Cefap dando aula, que eu olhava para os alunos e a gente tentava desmistificar algumas situações, e muitas vezes nem era só sobre gênero, não, muitas vezes era sobre o cotidiano policial mesmo, a questão de se portar enquanto policial, a abordagem dos direitos humanos e uma série de coisas. E eu olhava para frente, assim, eu dizia, cara, e nunca, não passava eu não conseguia acompanhar a evolução do tempo para chegar nisso aqui, né? Então, quando esse convite veio, é como se me tirasse aquela L da instrutora lá de dentro do Cefap e dissesse assim, ó, aquilo que você pensou, só sabe, o desenho, a névoa, né, do que você pensou, ela é possível, porque é um tema para entrar mesmo nas corporações. É um tema que já merecia estar esse trato, né, esse trato institucional, essa organização, essa cultura organizacional, essa maneira de trato, e aí a gente fala muito do que é contrário, mas vamos falar do que é bom também, a sensação de pertencimento, a questão do companheirismo que é gerado, tá? Nos grupos e nos grupamentos policiais,
Professor, não é a todo mundo que a gente vira as costas e sabe que vai estar ali numa situação de iminência de risco, se você não tiver um mínimo de companheirismo gerado entre, para dizer assim, cara, ó, vai que eu te dou cobertura, vem aqui, me socorre. Então, essas coisas são geradas no cotidiano. Então, isso precisa entrar dentro do tanto quanto, tão importante quanto as observações técnicas, todas as matérias técnicas, essa coisa também do trabalho da mulher, o trabalho do homem, o trabalho a junção desse trabalho, tá? Existe, não tem mais o que voltar, não tem mais o que pensar, tá? O jargão e o salário mais mal pago da polícia é o da mulher, eu ouvi isso muito. O que você quer pilotar? Uma viatura? Não, vai pilotar um fogão. Cara, não dá mais, todo mundo paga conta, o mundo está aí, todo mundo deve, né? As contas chegam todos os meses, os boletos estão aí para mim, para o senhor, para quem quer que esteja. O que a gente tem que preocupar agora é com outra coisa, eu acho que a gente tem que elevar o plano, tem que elevar o sarrafo, e aí sim, elevar o sarrafo mesmo. Por quê? A ESEM, com aquele curso do que falou a respeito da América Latina toda, com questão de crise e a criminalidade, aquele curso maravilhoso que nós tivemos o ano passado. Ali sim, é para onde a gente tem que olhar, tá? O crime organizado, as questões que realmente a segurança pública tem que estar ligados. Então, a gente tem que começar a arrumar a casa que esse trato, essa rusga, esse ranço, sabe? Mudando essa cultura organizacional para fortalecimento, para fins de fortalecimento. Porque quando eu organizo isso, eu me fortaleço enquanto instituição, eu olho para frente e eu tenho um baita inimigo, todo organizado, todo equipado, com situações aí de última geração, dando na cara da polícia, né? Como um bom nordestino fala, torto e a direito. E é com isso que a gente tem que estar preocupado. A preocupação da segurança pública com fins com finalidade, com boas pesquisas desenvolvidas dentro dessa área. E o MJ tem, graças a Deus, eu tenho sido testemunha de coisas muito, muito boas esses últimos dias, e a gente conversa muito lá no nosso ambiente de trabalho, o quão bom e o quanto isso vai impactar vidas, né? De fortalecimento institucional, de você olhar e ter polícias, né? Nós não temos polícia, nós temos polícias, tipos de policiamento fortalecidos porque a coisa é muito maior do que a gente está atingindo o colega do lado, você podendo fortalecer o colega do lado. Isso é porque aqui eu não posso, eu não quero sair do escopo mulheres, porque foi para isso que a gente veio falar, mas existem outras formas de agressão, né? Olhar para o outro e agredi-lo do mesmo jeito. E não necessariamente é homem e mulher. Então, tem outros planos que essas culturas, sim, elas precisam sofrer mudanças. E só através do que a gente está fazendo aqui, de conversar, de trazer, de dizer, ali acontece isso e realmente não é bom. Vamos mudar junto? Tá? Eu não vou chegar aqui com um trabalho desse, com um mergulho desse, ofendendo o meu colega. Não foi para isso que eu, né? que eu fui, que eu queria, que as minhas inquietações, não, eu me inquietei, aí eu vou me encher de conhecimento para ferir o meu colega. Então, eu não fiz nada, eu não consegui sair do canto. Né? A perspectiva ela é muito mais ampla, porque no final das contas a gente tem muito com o que se preocupar. E eu fiz aquele curso como aluna, eu sei que o senhor brinca, porque você vai como aluna, fui como aluna, foi um curso excelente, e tenho o meu diploma. Crime organizado nas Américas. Muito obrigado, Hélida, mais uma vez. Obrigado aos participantes, aos participantes. Muito obrigada. Adriano, por organizar aí as perguntas, o time da ICEM, Elizabeth, Caroline, sempre temos eficientes e presentes aqui no apoio. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Gente, eu vou deixar meu número aqui no bate-papo, porque quem perguntou pela pesquisa da Flora, por favor, entre em contato comigo, que eu vou achar ela aqui. Eu tenho as anotações que tem o nome da pesquisa dela, tá? E aí eu vou deixar aqui no bate-papo, pode pegar. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tchauzinho. Combinado. Até mais, obrigado.